E vou compartilhar aqui o verso com vocês. Ver se consigo aumentar um pouquinho o tamanho, acho que já está. Estava no máximo que dá para enxergar o texto todo. E hoje acredito que nossa querida Brindavani vai ler o Brindavani ou Kátia? Sou eu. Ah, é você. Bem-vinda, querida. Está com o microfone fechado. Fechou. As reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Verso 38. Vou ler em sânscrito primeiro. Itimurti abhidanena mantramurti amurtikam yajate yagnya purusham sasamyag darshana punam. Tradução. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora sob a forma da representação sonora transcendental a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Repetindo, verso 38. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora sob a forma da representação sonora transcendental a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Namastê. Obrigada. Obrigada pelo Seva. Reverências. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Eu gosto muito desse verso, porque esse verso fala sobre a forma de representação sonora transcendental. E quando eu comecei a estudar os Vedas, eu comecei pela Bhagavad Gita, e me chamou muito a atenção, a importância que se dava ao som. E achei impressionante como uma coisa tão simples, que a gente nem presta atenção, uma coisa tão cotidiana como o som, né? Podia ser tão importante e ter tanto significado. E aqui nesse verso se fala de adorar a representação sonora transcendental. E a verdade é que eu nunca tive imaginação suficiente, né? Nem poesia suficiente para falar do som, né? De uma forma transcendental, né? E ainda mais qualificar o som desse jeito, né? E aqui é um exemplo de como esses textos védicos são tão lindos, né? Tão poéticos. Eu falo assim, Krishna, ele é muito poético, ele é muito amoroso, por isso que todas as gopis, né, ficam tão amorosamente acompanhando ele na sua jornada. Então, vamos a falar um pouquinho mais do som, né? Como é o som segundo os Vedas. No Srimad Bhagavatam, no canto 3, capítulo 36, verso 33 e 34, ou seja, um pouquinho mais para frente, se fala que o som é a primeira manifestação da criação, falando que da energia do Senhor Supremo surge o elemento éter ou akash, e do éter surge o som. Ou seja, o som é a primeira manifestação perceptível do processo de criação. E a partir de éter,
o som se converte na base para todos os demais elementos da criação. Inclusive, independente dos Vedas, tem várias teorias metafísicas que falam que a criação começou através de um boom, né? Através do som. Não tão romanticamente como é narrado nos Vedas, mas tem algumas teorias que se falam isso. Também no canto 6 do capítulo 3, verso 20 e 21, se fala que o Senhor Supremo não está sujeito à visão material. Não pode ser enxergado por olhos comuns. E se a gente se lembra, quando estudamos a Bhagavad Gita, e Arjuna queria olhar para a forma de Krishna, ele teve que dar para Arjuna, nesse momento, olhos diferentes para conseguir enxergar ele. Porque ele não pode ser enxergado com esses olhos comuns que nós temos, com esses olhos materiais, por chamar de certa forma. Porque ele pode ser alcançado pelo som transcendental, não por um olhar material. E aqui, quando nós fazemos o sadhana, nós falamos de Shravana, ouvir, né? Que é o ato que temos que fazer para perceber esse som transcendental ou qualquer som. Falamos destes todos os dias no sadhana, Shravana, ouvir as escrituras e os santos nomes de Deus na forma sonora. O processo de bhakti, devoção, então, começa por ouvir. No canto 2, capítulo 8, verso 4, se fala, simplesmente por escutar sobre as formas, qualidade, atividades ou lilas do Senhor Supremo, nós podemos liberar da contaminação material. E quando fazemos o sadhana, ouvimos sempre os mesmos mantras. E eu também, quando participo do sadhana, tem às vezes que a gente não consegue realmente prestar atenção em todos os detalhes das palavras, mas recebemos essa purificação, né, dos mantras e falamos de purificação, né, desse processo de libertar da contaminação material. Também falamos no sadhana de kirtana, que é cantar, né, quando cantamos os nomes sagrados. Quando realizamos o kirtan e fazemos nossas 108 japas, ouvimos e cantamos sobre o Senhor Supremo, que é a metodologia mais recomendada na nossa era de Kali para o autodescobrimento, para evoluir e para o despertar espiritual. Então, o som, ele é mágico, segundo os Vedas, né? Ele atua como uma medicina que purifica a consciência. E ainda se fala no Srimad Bhagavatam que quando se canta o nome de Krishna, não há diferença entre o som ou a presença pessoal do Senhor Supremo. E já falamos aqui que o Srimad Bhagavatam é o avatar sonoro do Senhor Supremo para iluminar as almas nessa era de Kali. Olha como uma coisa tão simples, o som, tão cotidiano, vira uma coisa tão mágica e transcendental. Resumindo, o som é a primeira manifestação da criação, é veículo de conhecimento espiritual e a devoção, bhakti, começa por ouvir. Ele tem um poder purificador, ou seja, é uma forma de conexão direta com o divino. Então, cada vez que estamos aqui no sadhana, ouvindo os mantras, né, ouvindo a interpretação dos mantras e fazendo nosso kirtan, nossa cantar das japamalas, estamos em conexão direta com o Supremo. E ouvir sobre Krishna é muito fácil. Está disponível para toda pessoa que quiser ouvir sobre Krishna. Aqui na sala dos mantras, qualquer pessoa que quiser participar, é um link aberto. Podemos ouvir e entrar em conexão simplesmente por nosso livre-arbítrio, por nossa escolha. E no final do verso, se fala que a suprema personalidade de Deus não tem forma material.
porque ele possui uma forma espiritual que não é perceptível pelos meios materiais, nem pelos sentidos materiais, senão pelo som sagrado que é acessível para todos. Sua forma, Sat Chit Ananda, não é feita de matéria e não está sujeita às leis materiais. Então, para um ser tão omnipotente e maravilhoso como Krishna, precisamos ouvir e olhar para o som de uma forma mágica, como uma ferramenta que temos com nós, misericordiosamente, para entrar em contato com o Divino e o Supremo. Muito obrigada pela oportunidade do Seva. Espero que agora o som tenha um significado menos cotidiano para todos nós. Namastê, Hare Krishna. Vou parar aqui nossa gravação. Muito bem.